Hoje iremos ler os 2 capítulos de Ageu. No capítulo 1, registra a mensagem de Deus ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué no 2º ano de Dário. O Senhor repreende o povo por dizer que não era hora de reconstruir o templo enquanto viviam em casas confortáveis. Ele explica que a escassez e a insatisfação econômica eram frutos da negligência com a casa de Deus. O Senhor ordena que subam a montanha e tragam madeira para a reconstrução. A resposta foi imediata. As lideranças e o povo ouviram a voz do Senhor e sentiram temor. Deus garantiu que estava com eles e lhes infundiu coragem, fazendo com que retomasse o trabalho no templo. Vamos à leitura. Livro de Ageu, capítulo 1. No 2º ano do reinado de Dário, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nesses termos: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis. Estando esta casa em ruínas, eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Semeais muito e recolhereis pouco. Comeis e não vos sacieis. Bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado, oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita e esta foi magra. Dissipei com o sopro o que queríeis armazenar. Por quê, oráculo do Senhor? Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Por isso o céu negou o seu orvalho e a terra os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo que produz o trabalho de vossas mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras que lhes dirigiu o profeta Ageu da parte do Senhor, e todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor: estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o resto do povo. Todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, aos 24 dias do 6º mês. No capítulo 2 de Ageu, Deus encoraja Zorobabel, Josué e o povo a terem coragem na reconstrução, pois seu espírito está com eles. Ele promete que a glória da segunda casa será maior que a da primeira e que as riquezas das nações encherão o templo. Através de uma consulta aos sacerdotes, Deus ensina que a desobediência passada tornava as ofertas impuras, mas garante que desde o dia em que o templo foi fundado, ele enviará sua bênção. O livro termina com a promessa a Zorobabel, que será como um sinete de Deus, simbolizando a restauração da autoridade e da escolha divina. Ageu, capítulo 2. No 2º ano do reinado de Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu nesses termos: fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo: haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra. Eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco, não temais. Porque isto diz o Senhor dos Exércitos: ainda um pouco de tempo e abalarei céu e terra, mares e continente. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos.
O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. No 2º ano do reinado de Dário, no 24º dia do 9º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Ageu nesses termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: propõe ao sacerdote esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla da sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com esta veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo que me oferecem ali está manchado. Prestai toda atenção, pois a partir de hoje e para sempre, antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grão, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho de 50 medidas não dava mais que 20. Mandei ferrugem, mangra e saraiva, para destruir o trabalho de vossas mãos, e não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia, a partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor. Prestai toda atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira e a oliveira continuem produtivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. A palavra do Senhor foi dirigida pela 2ª vez a Ageu, no 24º dia do mês, nesses termos: vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e dize-lhe: abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. No capítulo 13 de Apocalipse, descreve a aliança do mal. O dragão transfere seu poder para a fera do mar, um poder político que blasfema contra Deus e persegue os santos por 42 meses. O mundo a adora, exceto aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Surge então a fera da terra, o falso profeta, que com a aparência de cordeiro seduz o mundo com prodígios e exige adoração à imagem da fera. Ela impõe um sinal na mão ou na fronte para controlar quem pode comprar ou vender. O capítulo termina com o mistério do número 666, que simboliza a imperfeição da criatura que se rebela contra o Criador. Apocalipse capítulo 13. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada, e todos pasmados de admiração seguiram a fera, e prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera, e quem poderá lutar com ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura aprender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão.
Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sobre a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Nesse trecho do Salmo 143, o salmista promete um cântico novo a Deus e suplica pelo livramento da espada da malícia e dos estrangeiros mentirosos. Ele descreve uma visão de prosperidade total, filhos vigorosos, filhas como colunas de um templo, celeiros cheios e rebanhos que se multiplicam aos milhares. A segurança é garantida pela ausência de brechas nos muros e de lamentações nas praças. O salmo encerra declarando que, embora a abundância seja boa, a verdadeira felicidade pertence ao povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 143, dos versículos 9 ao 15. Ó Deus, vou cantar-vos um cântico novo, vos louvarei com a harpa de 10 cordas. Vós que aos reis dais a vitória, que livrastes Davi vosso servo. Salvai-me da espada da malícia e livrai-me das mãos de estrangeiros, cuja boca só diz mentiras e cuja mão só faz juramentos falsos. Sejam nossos filhos como as plantas novas, que crescem na sua juventude. Sejam nossas filhas como as colunas angulares esculpidas, como as pilares do templo. Encham-se os nossos celeiros de frutos variados e abundantes. Multiplique-se aos milhares nossos rebanhos. Por miríades cresçam eles em nossos campos. Sejam fecundas as nossas novilhas. Não haja brechas em nossos muros, nem ruptura, nem lamentações em nossas praças. Feliz o povo agraciado com tais bens. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 48, exalta o profeta Elias como o fogo que surgiu para purificar Israel. Ele demonstrou poder absoluto sobre a natureza, fechando os céus e ressuscitando mortos. Sua autoridade se estendeu sobre os reis, a quem ele destronou e julgou. O texto recorda seu encontro com Deus no Horebe e sua obediência a ungir sucessores. Finalmente descreve seu arrebatamento em um carro de fogo e sua missão futura de reconciliação e restauração de Israel, declarando felizes aqueles que foram seus amigos. Eclesiástico capítulo 48, dos versículos 1 ao 11. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornastes, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da morte e o arrancastes da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançastes os reis na ruína, que desfizestes sem dificuldade o seu poder, que fizestes cair de seu leito homens gloriosos. Tu que ouvistes no Sinai o julgamento do Senhor, e no monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagrastes reis para a penitência, e estabelecestes profetas para te sucederem. Tu que fostes arrebatado no turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes. Tu que fostes escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.